Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para meditar na palavra do Senhor, refletir na palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande, poder ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Nosso objetivo hoje é finalizar a exposição da segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Nós leremos os versos 14 a 18 do capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 a 18. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Meus irmãos, nesses últimos versos do capítulo 3, Pedro faz uma espécie de resumo dessa segunda carta. A fim de entendê-los melhor, vamos dividi-lo em três partes. Na primeira, veremos que há uma persistência por parte do apóstolo Pedro em instruir os irmãos a quem ele está escrevendo a aguardar o grande dia da segunda vinda do Senhor e como eles deveriam aguardar esse dia. Veremos isso no verso 14. Já na segunda parte desse texto, observamos que Pedro faz um contraste entre o proceder dos irmãos e o proceder daqueles falsos mestres diante da revelação escrita. E nós veremos essa questão nos versos 15 a 17. E por último, temos uma doxologia no verso 18, encerrando assim essa segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Oremos então ao nosso Deus. Querido Deus, meu Pai amado, nós oramos ao Senhor neste momento, ó Pai, suplicando o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Pai amado, ouvir a Tua voz, compreender, meu Pai amado, a Tua palavra e, meu Deus, colocá-la em prática. Nos auxilia em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vimos a semana passada que Pedro fez uma defesa muito forte acerca da vinda do Senhor, que era o ponto crucial da negação dos falsos mestres. Eles alegavam que Jesus não viria a esse mundo, e prova disso era o tempo decorrido. Para eles, as coisas continuavam do mesmo jeito desde a criação. Pedro então desmonta
o argumento falacioso dos falsos mestres, fazendo uma abordagem acerca do tempo, tanto na perspectiva humana quanto na perspectiva divina. Embora os falsos mestres negassem a veracidade da vinda de Cristo por conta da demora, Pedro esclarece que Deus não é um ser limitado ao tempo, assim como o ser humano é. Isto é, Deus é atemporal, ele é eterno. E por assim ser, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Além disso, Pedro afirma que o cumprimento da vinda de Cristo ainda não se deu por conta da longanimidade do Senhor. Deus foi longânimo, ou é longânimo para com o seu povo, uma vez que não é vontade de Deus que nenhum dos seus se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando isso acontecer, aí sim o Senhor virá de forma repentina. Ele usa a metáfora de um ladrão para esclarecer sua fala. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, seguido de uma série de acontecimentos. Nas palavras de Pedro, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E aí ele menciona outras ocorrências que culminarão no cumprimento da promessa do Senhor de novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Observe que, ao narrar todos esses fatos, Pedro está apresentando àqueles irmãos as bases, os fundamentos da doutrina da segunda vinda de Cristo. Diferente dos falsos mestres, Pedro mostra que cada irmão possuía elementos mais que suficientes para que pudesse defender a razão de sua fé. Aliás, em sua primeira carta, esses mesmos irmãos foram instruídos a estarem sempre preparados para defenderem a razão da fé. Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. De maneira que, ao apresentar-lhes as bases, essas bases, esse fundamento, o apóstolo ele traz às mentes o fato de que eles possuíam motivos para não serem removidos da fé que haviam recebido. E aí ele começa o verso 14 dizendo assim: por essa razão, pois, amados, isto é, tendo em vista tudo aquilo que foi narrado nos versos anteriores, ou seja, a vinda repentina de Cristo, retratada na metáfora do ladrão que surge repentinamente, sem avisar, os céus passando com estrepitoso estrondo, a terra sendo atingida, todas essas coisas sendo desfeitas e criados novos céus e nova terra, nos quais habita justiça.
justiça, tendo em vista todos esses acontecimentos, Pedro passa a instruir os irmãos a que ele está escrevendo a aguardar o grande dia da segunda vinda do Senhor e descreve a forma com que eles deveriam aguardar esse dia. Daí ele dizer: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, o verbo esperar aqui tem a ideia de uma espera ansiosa, no sentido de anelar, de desejar o cumprimento das coisas que foram descritas nos versos anteriores, incluindo, é claro, o novo céu e a nova terra, onde haverá apenas a vontade de Deus em voga, sem qualquer vontade que lhe faça oposição, apenas a vontade de Deus. Dessa maneira, Pedro diz aos irmãos: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O empenho a que Pedro se refere aqui trata-se de uma postura diligente, zelosa, porque embora a salvação seja uma dádiva exclusiva de Deus, cremos e temos essa doutrina como verdade suprema. A salvação é monergística, é uma obra exclusiva de Deus. Contudo, cabe ao crente um esforço por viver esta salvação. Entenda, não trata-se de um esforço diário por parte do homem, por parte do crente, para tentar conseguir a sua salvação, porque aí seria salvação por obras, por méritos, mas trata-se de um esforço diário e ininterrupto por viver a salvação que herdamos do Senhor. Por outras palavras, afirma-se que não trata-se de um esforço para ser salvo, mas que esse esforço empregado reflete a existência da salvação na vida do ser humano, na vida do crente. De maneira que, quando Pedro diz: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, esta paz é um estado de graça proveniente do Senhor. Neste estado de graça, irmãos, o crente, independentemente das circunstâncias, ele descansa no Senhor, em sua justiça, enquanto espera o grande dia de sua vinda, a purificação e restauração da obra criada, novos céus e nova terra onde habita justiça. Sendo que esta paz a que Pedro se refere se traduz num viver imaculado. Daí está escrito: sem mácula e irrepreensíveis, isto é, moralmente puro e sem culpa. É dessa forma que nesses versos o apóstolo Pedro passa a instruir os irmãos a que ele está escrevendo. E ele instrui os irmãos a aguardar o grande dia da segunda vinda do Senhor e descrevendo também a forma com que eles deveriam aguardar esse dia, ou seja, moralmente puro e sem culpa. Assim, eles deveriam aguardar o grande dia do Senhor. Na sequência do texto,
vemos que apesar de Pedro continuar tratando sobre a forma com que os irmãos deveriam aguardar a vinda de Cristo, porque é exatamente isso que acontece, porém eu quero destacar que nessa forma de viver, nesta forma de proceder, enquanto aguarda o cumprimento do grande dia, Pedro faz um contraste entre o proceder dos irmãos a que ele está escrevendo essa carta e o proceder dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja naqueles dias com o proceder deles para com a revelação escrita. Como os irmãos deveriam proceder, como os falsos mestres procediam com relação à revelação escrita de Deus, as escrituras sagradas. Você precisa lembrar que o argumento usado pelos falsos mestres para sustentar a negação da vinda de Cristo era o tempo, a demora, porque para eles, isso era uma prova de que Cristo não viria, ele está demorando. Os irmãos devem lembrar que eles questionavam onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não foi isso que eles argumentaram no verso de número 4? Nada mudou, tudo permanece como dantes. Pedro, então, combatendo todo esse escopo de ensino dos falsos mestres, declara que a vinda de Cristo ainda não havia se concretizado por conta de sua longanimidade. Observe que o verso 15 diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Na verdade, Pedro está afirmando que Deus tem sido longânimo, paciente, concedendo um tempo para que o número dos seus eleitos se complete. Esse tempo que Deus está concedendo e que nós não sabemos até quando ele se estenderá, não significa demora, e sim oportunidade de arrependimento àqueles que irão herdar a vida eterna e que ainda não se arrependeram. Para com esses que irão herdar a vida eterna, mas que ainda não se arrependeram dos seus pecados, para com esses que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, mas ainda não se arrependeram dos seus pecados, Deus tem sido longânimo. Esse é o sentido da expressão tende por salvação a longanimidade do Senhor, ou de nosso Senhor. No verso 15, é isso que está lá. Não é demora, é longanimidade, é paciência de Deus para com aqueles que irão herdar a vida eterna, mas que ainda estão vivendo deliberadamente em pecado. Deus tem sido longânimo, concedendo tempo para que tais pessoas se arrependam dos seus pecados. Esse verso 15, irmãos, ele é melhor compreendido quando analisado juntamente com o verso de número 9, porque seus conteúdos se completam, eles se encaixam. Observe que no verso 9 Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. No caso aqui, os falsos mestres, que julgavam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Convosco aqui é uma referência à igreja, aos irmãos. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isto é, Deus tem sido longânimo porque não quer que nenhum dos seus se percam. Pedro então diz aos seus leitores que essa mesma verdade também era ensinada pelo apóstolo Paulo. Perceba que na continuação do verso 15 ele diz: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Pedro está dizendo que o que Paulo escreveu mediante a sabedoria recebida da parte de Deus. Da expressão segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, isto é, tanto Pedro quanto Paulo falaram acerca da mesma coisa, da vida de Cristo. E continua, como de fato costuma fazer o apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Já naquela época, as cartas de Paulo eram tidas como inspiradas. E isso explica o porquê de os irmãos da igreja de Tessalônica receber as cartas como palavra de Deus e não de homens. Observe que em 1 Tessalonicenses está escrito, no capítulo 2, no verso de número 13, outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Assim como Pedro, Paulo também tratava acerca da vida de Cristo aqui em Tessalonicenses. Mas os falsos mestres deturpavam esse ensinamento. E não só esse concernente à vinda de Cristo, como também os demais. Observe as palavras de Pedro. Ele faz uma declaração dizendo que Paulo escreve certas coisas que são difíceis de entender, e em seguida diz que os ignorantes e instáveis as deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A expressão deturpar aqui significa torcer, deformar. Era o que os falsos mestres faziam com a verdade revelada. Eles a torciam,
deformavam a verdade a fim de que ela fosse desacreditada. Isto é, eles torciam a verdade revelada a fim de que ela fosse recebida pelas pessoas como se fosse mentira. E o argumento de Pedro é que esse proceder dos falsos mestres redundará na própria destruição deles. Em suma, as escrituras que eles mesmos deturpavam, no fim, serviria para a destruição deles, tendo em vista o proceder perverso vivido por eles. Mas, se por um lado o relacionamento dos falsos mestres para com as escrituras era de deturpação, eles torciam a verdade, era assim que eles viviam. Por outro lado, o proceder dos irmãos deveria ser de apego às escrituras como verdade de Deus. Veja que Pedro diz assim: vós, pois, amados, no verso 17, e aqui está o contraste feito por Pedro. Se eles deturpavam, torciam as escrituras, os irmãos a quem Pedro escreve deveriam se portar diferente. Afinal, eles estavam sendo prevenidos dos desastres que o dar ouvidos a esses falsos mestres causaria na vida deles e na vida da igreja. Daí Pedro dizia assim: vós, porém, prevenidos como estáis de antemão, isto é, conhecendo a verdade acerca da vinda de Cristo, verdade essa pregada não apenas por Pedro, mas escrita, defendida igualmente pelo apóstolo Paulo. Os irmãos deveriam a ela se apegar para que dela não se desviassem, abraçá-la. Observe que Pedro diz assim: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, ou seja, pessoas sem princípios, imorais, isso é a ideia de insubordinados aqui, sem princípios, imorais. Pedro segue: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Note que Pedro faz, de fato, uma distinção entre o proceder dos irmãos e o proceder dos falsos mestres. Se eles deturpam as escrituras, vocês apeguem-se a elas. Se eles se desviam das escrituras, vocês se firmem nelas. Você percebe esse contraste ainda mais claramente quando você ler o verso 18, que Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era a forma de livrar-se das influências dos falsos mestres. Eles deturpam, eles torcem, eles se desviam. Vocês apeguem-se às escrituras, creiam nelas e não se afastem delas. Pelo contrário, cresçam no conhecimento, cresçam na graça do Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É diferente.
vocês crescem, eles se desviam, eles negam, vocês afirmam, abraçam e se desenvolvem. Era um proceder diferente. E por fim, Pedro conclui sua carta com uma doxologia afirmando, atestando a divindade de Cristo. Ele diz: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A doxologia eram ações de graças, um reconhecimento da divindade do Senhor, da soberania do Senhor. Era uma ação de graças, uma adoração ao Senhor. Então ele diz: a ele seja a glória, ele é merecedor, tanto agora como no dia eterno. E ele termina não só o capítulo, mas termina toda a sua carta, toda a sua segunda carta. Nesse bloco de versículos, irmãos, Pedro trabalha uma verdade essencial que permeia não só esses 5 versículos que nós meditamos hoje, mas permeia toda essa segunda epístola e que deve estar presente na mente e nos corações de todos os irmãos em todas as épocas do cristianismo. E essa verdade é a realidade da vinda do Senhor, a vinda de Cristo. Nós devemos viver neste mundo aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. E não importa se aos olhos de muitos ela está demorando, ou mesmo se muitos não acreditam que o Senhor virá, nós sabemos que Ele virá. As Escrituras nos ensinam isso. Não nos importa se desde os tempos mais antigos muitos têm se levantado negando essa doutrina, distorcendo a verdade de Deus. Não importa, os que assim agem prestarão contas ao Senhor no último dia. Nós, entretanto, aguardamos o cumprimento de sua vinda, porque está escrito: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E então, diz a palavra de Deus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Assim como dizem as Escrituras, também dizem as Escrituras, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Enquanto esse dia não chega, devemos viver piedosamente neste mundo, sem mácula, irrepreensíveis, diz o apóstolo Pedro. É assim que você, como crente, que se declara crente, está vivendo. Você tem vivido como quem, de fato, aguarda o grande dia da vinda do Senhor, ou seja, vivendo no mundo, mas com a esperança no cumprimento da promessa do retorno da vinda de Cristo a este mundo, sem se corromper com os prazeres ilusórios que esse mundo proporciona. Nós estamos presenciando quase que diariamente tantas falsas doutrinas no meio cristão, irmãos.
falsos mestres, falsas igrejas, falsas doutrinas. Estamos presenciando coisas absurdas nesses últimos dias. E após termos aprendido tudo isso que essa segunda carta nos ensina, cabe a cada um de nós a responsabilidade, o dever de vigiar, de nos acautelarmos, a fim de que não nos desviemos desta verdade, porque ela é suprema. Fitemos os nossos olhos nas Escrituras, creiamos no que está revelado nelas, não sigamos nem demos ouvidos aos falsos mestres, às falsas doutrinas, aos falsos ensinadores, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, soberano Rei e Senhor sobre terra e céus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque sabemos e cremos, meu Pai amado, que a Tua vinda é verdadeira, Senhor. E por mais que ao longo dos séculos muitos tenham, meu Pai amado, se levantado, tentando, ó Deus, negar esta verdade suprema, nós, a Tua igreja, cremos, meu Pai amado, que a Tua palavra é infalível e nos apegamos, meu Pai amado, à verdade de que o Senhor virá e não tardará. Deus amado, agradecemos ao Senhor, meu Pai amado, a Tua longanimidade, porque o Senhor, ó Deus, tem concedido, meu Pai, oportunidades para que as pessoas se arrependam, se rendam aos Teus pés. E nós acreditamos, meu Pai amado, que todos aqueles que o Senhor escolheu para a Tua glória, na ocasião oportuna se curvarão diante do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus amado, nós oramos, meu Pai amado, para que esta verdade ela esteja sempre presente, Pai, não apenas na nossa mente, mas em nossos corações. Que vivamos neste mundo, meu Pai amado, de maneira diferenciada, enquanto muitos negam, enquanto muitos descreem, que nós vivamos, meu Pai amado, crendo, meu Pai amado, nos apegando todos os dias, meu Deus, à Tua palavra, esperando o retorno da Tua vinda, meu Pai amado, a este mundo, aguardando os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Te louvamos e agradecemos por tudo, Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos.